Neste vídeo vou fazer uma flor de wet on wet parecida com estas aqui. Os pincéis que eu vou usar será um pincel língua de gato, que é o pincel do wet on wet, e um pincel fino. Então, vamos começar por fazer o miolo da flor. E para isso, aqui na palete, eu vou usar o castanho. Deixa-me ver aqui assim. Aqui está ele, o castanho. Este castanho eu fiz usando azul, vermelho e amarelo. Portanto, começar então por fazer aqui o centro com castanho. Este castanho está um pouco mais claro do que o que eu queria, então vou só pegar um bocadinho de preto e vou misturar. Vou limpar o pincel. Portanto, eu limpo o pincel num pano seco, mas no caso aqui do castanho, como agora eu vou usar o amarelo, que é bastante claro, eu limpei num pouco de monomer. Portanto, vou usar agora o amarelo. Agora aqui não consigo encontrar, aqui na câmera. Aqui está ele. E depois mostro a minha palete toda. Deixem-me só centralizar aqui de novo. Então vou usar o amarelo. E vou fazer aqui à volta do miolo uma faixa em amarelo. Ok, agora vou limpar só no papel seco e vou usar um pouco de rosa. Portanto, a segunda faixa, segunda risca do nosso arco-íris será um rosa. Eu estou a usar gel painting. E é o único produto com que conseguimos fazer esta técnica. Não dá para fazer com gel, não dá para fazer com verniz gel, nem com verniz, nem com tinta acrílica. Bem, há determinados tipos de géis que é provável que até dê, só testando. Bem, acabei então a risca rosa, limpei o pincel num papel seco. E vou usar agora um roxo. Este roxo eu fiz usando o rosa e o azul. Se eu quisesse um pouco mais claro, eu misturava com branco, dava um lilás. E se eu quisesse mais escuro ainda, eu podia pôr um azul mais escuro ou um pouquinho de preto. Limpei o pincel no papel seco. E agora vou aqui fazer uma união entre o amarelo e o rosa, como se fizéssemos um degradê. E agora fazer o mesmo aqui na união do rosa com o roxo. Ok? Vou limpar outra vez o pincel no papel seco. E agora vou fazer aqui o início das flores, das pétalas no caso. E vou fazer este movimento como o movimento das pétalas, que vão depois ver melhor quando eu fizer com o branco, como se fosse aqui as pétalas de trás. Portanto, vou só puxar aqui as cores
mas com os movimentos exatamente que depois vamos fazer nas pétalas. Depois já conseguem ver melhor quando eu passar então para o branco. Portanto, aqui não precisam de ser muito certinhos, é só para misturar um pouco mais aqui as cores e dar a ideia que são pétalas lá no fundo. Então agora vamos começar a fazer as pétalas. Como eu vou fazer a pétala do lado esquerdo, eu vou pegar o gel painting branco com a ponta esquerda do pincel e vou fazer como se estivesse a fazer um C, portanto vou fazer um movimento circular para misturar o branco com as cores que eu escolhi e depois vou puxando assim para o meio e subindo. Limpo o pincel, pego de novo no branco e vou repetir. Ok? Limpei de novo o pincel, sempre que eu vou buscar o branco eu limpo o pincel. Ok? Vou fazer aqui outra pétala, portanto o mesmo movimento circular e depois puxo para o centro. Se sujar um pouco com o preto, não se preocupem. Segunda passagem, sempre nestas pétalas, nesta camada, fazemos duas passagens. Portanto, pego mais um pouco de branco com o lado esquerdo do meu pincel, misturo e ok? Agora eu vou fazer o lado direito da pétala. Eu acho que eu estava a sair do ângulo de gravação. Portanto, vou fazer o lado direito da pétala. Vou pegar então o gel com o lado direito do pincel, o gel painting branco, e vou fazer o mesmo movimento circular. Puxo para o centro da flor e depois vou andando e vou misturando aquele branco com o resto das cores. Limpo o pincel, pego de novo o branco com o lado direito do meu pincel, portanto o branco está deste lado, e faço o mesmo movimento. Ok? Vou fazer ainda outra vez, aqui um pouco mais dentro, como se esta primeira aqui fosse de trás e esta aqui é que é a continuação desta aqui da frente, portanto desta aqui. De novo, pego o branco com a ponta direita do meu pincel ou com a parte direita do meu pincel, misturo e puxo assim. Ok? Vou dar mais jeito de pôr assim, portanto, se for na mão de uma cliente, rodem a mão também da cliente para onde vos der mais jeito, que ela não se vai importar, ela quer é a flor bem feita. Portanto, se eu vou fazer agora a pétala do lado esquerdo, só um pouquinho aí. Se eu vou fazer a pétala do lado esquerdo, eu vou carregar o pincel com branco do lado esquerdo. Então, deixem-me só ver se eu estou no ângulo. Estou. Começo então por fazer o tal movimento circular, como se fosse um C, e depois puxo em direção ao miolo. Limpo o pincel, pego outra vez o branco e de novo faço o mesmo movimento. Okay? Vou virar de novo porque eu vou fazer a pétala do lado esquerdo ou do lado direito, portanto, e vou pegar então o branco com o lado direito do pincel. Eu vou fazer aqui já deste lado, porque é como se fosse uma pétala de trás, e vou puxando para o centro e subindo. Limpo o pincel, pego de novo o branco
e vou repetir este movimento. Misturo, puxo e subo. Limpo de novo o pincel e vou outra vez agora fazer um pouco mais aqui, como há pouco, para ser a continuação desta pétala, que a outra era a de trás. Limpo de novo o pincel, pego de novo o branco e repito o mesmo movimento. Ok? Aqui está o início da nossa flor, das pétalas. O que é que eu vou fazer agora? Com o preto misturado no castanho, porque foi assim que fiz, né? Eu vou, para já, ajeitar aqui um pouco o miolo. E vou, então, puxar os nossos risquinhos aqui do nosso centro, e tentem não os fazer muito retos, portanto façam mais ou menos até o sentido que estão as vossas pétalas. Quanto mais movimento eles tiverem, melhor. Vou de novo molhar o pincel, vou ajeitar aqui de novo e vou puxar de novo para encher mais um bocadinho. Aproveitem para guiar os vossos riscos conforme o sentido das pétalas, por exemplo, que vocês têm. Ok? E agora vou pôr então no catalisador para polimerizar e vou-vos mostrar entretanto a minha paleta de cores. Ok. Então, aqui tem. O castanho eu fiz então com o vermelho, o azul e o amarelo. A seguir eu tenho, por exemplo, aqui uns quantos verdes. O verde, eu também não tenho verde, então eu fiz com azul e amarelo. E depois fui, por exemplo, neste juntei mais amarelo, neste juntei branco, neste juntei um pouquinho de preto, para fazer vários tons de verde. O lilás aqui está ele, eu fiz com azul e com rosa. Portanto, se eu quiser um lilás, não, desculpem, um roxo. Se eu quiser um roxo mais azulado, eu junto mais azul. Se eu quiser um roxo mais a fugir para o rosa, eu junto mais rosa. Se eu quiser um lilás, eu junto um pouco de branco e assim sucessivamente. Por exemplo, aqui os amarelos. Portanto, eu fiz o amarelo, eu tenho este, pus um pouquinho de branco, fiz este amarelo mais claro, e este aqui eu fiz com vermelho e rosa, portanto, amarelo, vermelho e rosa. Ok? Vamos continuar então aqui com a nossa flor. Flor de Buetonnotte. Só ajeitar aqui. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Portanto, agora vamos passar a segunda camada do branco. Portanto, os movimentos exatamente iguais, vamos usar menos branco ainda. Não sei se dá para ver. Ok? Aqui assim, se calhar. Menos branco. A ideia é só realçar um pouco. Por exemplo, eu tenho muito branco, eu limpo o pincel. É só realçar um pouco mais aqui a lateral. Portanto, esbatem bem a misturar e puxam. Agora só vou fazer uma passagem. Há pouco fizemos duas quando criámos as pétalas. Agora é o mesmo movimento, mas só uma passagem. Ok? Eu vou já fazer esta outra aqui.
convém que o gel painting que usem seja um gel painting que não tenha goma. Agora eu vou fazer os lados direitos, então eu vou pegar o gel branco com o lado direito do pincel, esbato bem, principalmente esta que é de trás, ela não pode estar tão em evidência como a da frente. As pétalas da frente têm mais luz, as de trás não têm tanto, então... Ok, o movimento é exatamente o mesmo que fizemos há bocado, mas com menos quantidade de branco. E só me falta então estas duas aqui. Deixem-me só ver se eu não saí do ângulo. Ok. E eu vou fazê-las da mesma forma que eu fiz há bocado. Primeiro a de trás. E depois a da frente. Esbato bem aqui o branco. E depois continuo a fazer então o degradê. Ok? Portanto, aqui está então a flor. Esta camada é só assim. Eu vou então pôr a polimerizar. Esta outra que eu fiz e a de tons de azul está aqui. Têm diferenças. Aqui eu fiz o centro só com preto, aqui eu misturei um pouco de castanho. Esta eu fiz todo o desenho e depois pus o top coat. Esta eu fiz o desenho, pus aqui o pólen, o top coat e depois os veios aqui das pétalas e mais um pouco de pólen eu fiz por cima do top coat. Portanto, eu podia ter posto um top coat mate, podia ter deixado só assim, com o gel painting também funcionava. Agora, neste caso, eu vou pôr um top coat também, vou colocar um sem goma. Na verdade, este top coat que eu vou usar tem um pouquinho de goma, que eu depois vou retirar. Mas podem usar qualquer top coat da vossa escolha. Ora, aqui temos então a nossa flor do Wet on Wet. Se vocês repararem naquela que eu fiz em tons mais azuis, eu não fiz os veios das pétalas. Eu posso mostrar de novo. E na outra eu fiz. Ok, vou pôr a polimerizar o top. O tempo completo. Portanto, eu vou mostrar aqui de novo. Esta eu só fiz os contornos. Ok, esta aqui assim, eu só fiz os contornos. E esta aqui eu fiz os contornos e uns veiozinhos. Não precisamos fazer os veios em todas as pétalas, não precisamos de fazer se não quisermos. Mesmo estes contornos em branco, se quiserem, podem não fazer também fica giro. O pólen, pronto, o pólen convém então fazer. Voltando aqui com a nossa flor, portanto, o top já polimerizou, eu vou limpar então, que ele tem um pouquinho de goma. Portanto, eu podia só agora fazer o pólen, que eu vou fazer. Eu geralmente gosto de fazer o pólen com amarelo e branco. E basicamente é fazer umas bolinhas toda aqui à roda onde está o início destes riscos que puxámos antes, ok? Eu vou só secar uns segundos para poder pôr o branco.
podem usar o pólen só com o branco, só com o amarelo, podem até fazer uma brincadeira e usarem as cores que usaram para fazer aqueles riscos iniciais, podem colocar essas cores no pólen. Por exemplo, aqui eu podia pôr o roxo, podia pôr o rosa, também ficava engraçado. Portanto, eu fiz então o pólen com o amarelo, agora vou fazer com o branco. Não precisa ficar muito certinho, até porque a natureza não é perfeita. E agora vou fazer então o contorno. Como é que eu faço o contorno? Portanto, eu vou à pétala, deixem-me só ver se eu estou no ângulo, estou. Eu vou aqui à pétala, eu começo numa zona, puxo para baixo e depois vou e puxo para cima. Portanto, eu pego só uma bolinha bem pequenina de gel painting branco, puxo para cima e faço aqui um veio, ok? Deste lado será igual, vou para baixo, isto porquê? Para acabar este contorno bem fino. E vou aproveitar aqui este movimento do pincel para fazer o veio. Ok? Vou aqui continuar. Esta, por exemplo, eu não vou passar o contorno, ela está lá atrás e eu não quero que ela fique com muita luz. Ok? Vou virar ao contrário, porque dá mais jeito. E vou fazer aqui de novo. Portanto, muito pouca quantidade no pincel. E nesta vou fazer aqui um risquinho bem discreto. Vou então polimerizar de novo. Enquanto isso, vou aproveitar para vos mostrar, portanto, como é que eu limpo os pincéis. Eu pego numa bolinha de gel construtor ou top coat. Geralmente eu ponho naqueles papéis das formas e faço este movimento, não sei se estavam a ver, portanto faço este movimento como se estivesse a empurrar o gel painting ou o top coat para dentro dos pelinhos do pincel, ou pego num pouco de monomer e faço exatamente este movimento. Portanto, eu não vou andar aqui a vassourar, a não estragar o pincel, portanto eu vou só fazer assim até ficar todo o pincel limpo. Aqui o tip já acabou, aqui está ele, portanto este gel painting não tem goma, ok? Então está aqui os nossos 3 exemplos de wet on wet. Espero que tenham gostado. Se quiserem aprender esta técnica, falem comigo para eu vos passar os dados do curso e partilhem o vídeo
coloquem o like, ok? Ajudem aqui a expandir o canal. Obrigada por terem assistido.